Tem uma cena do filme do Steve Jobs que eu gosto muito. É uma cena onde eles iam apresentar algo numa feira e das pessoas que era responsável sobre a criação efetiva de certos produtos queria que o Jobs reconhecesse que aquele produto foi essencial, foi importante. E o Jobs não queria de jeito nenhum. Estava questionando. Eu sou maestro, você é um especialista no que faz, mas eu conecto. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no LI. Hoje a gente vai conversar nesse quadro no Divã sobre uma coisa que tem me, não digo atormentado, sabe? Eu sempre me perguntei por que quando alguém me questionava em que eu era boa nas entrevistas de emprego, no que eu sabia fazer melhor, eu sempre ficava, não sei. Porque a minha vida toda eu sempre quis ser boa em algo, mas não sabia mais ou menos, não tinha um direcionamento do que queria. Mas sabia que queria ser boa em algo. Se é o começo, não sei. E nesse pensamento, eu sempre tive um olhar holístico no sentido de ver as pessoas fazendo algo, tentar fazer também, né? Algo bom. Talvez se eu for especialista naquilo, me faça ter uma visibilidade melhor. Quando alguém chegar para mim e me fizer essa pergunta novamente, eu vou saber responder essa pergunta com segurança. Eu sou boa em tal coisa. E foi assim que durante toda a minha trajetória profissional até agora, eu me posicionei. Trabalhei com muitas coisas, com eventos, na cozinha, lanchonetes. E foi no meu último trabalho que efetivamente eu pude dizer que eu era boa em alguma coisa. Trabalhei durante 10 anos na minha vida como restauradora de imagens sacras. E quando eu cheguei, eu não sabia fazer absolutamente nada. Mas eu tinha uma referência, que era o rapaz que estava numa hierarquia maior. E eu não sabia nada, tremia, nada saía bom. Mas todo mundo dizia que ele era especialista. Foi a primeira vez em muito tempo que eu comecei a notar esse nome, especialista. Coisa da comparação, eu tenho que ser especialista em alguma coisa também. Vi que a preferência era para aquilo ali que ele estava fazendo. Então eu observava, eu via do jeito que ele fazia e tentava replicar. Foram muitos anos para chegar razoavelmente no nível desse rapaz e eu poder dizer, eu sou especialista. Mas quando eu disse isso e fui reconhecida como tal, aquilo não me preenchia de uma certa forma. Tá bom, ok, eu sou especialista nisso. E aí? Aquilo não me preenchia de uma forma geral. Por quê? Porque eu já não queria mais fazer aquilo. Eu queria fazer outras coisas. Só que nessas outras coisas eu também não era especialista. E o que fazer nessa questão, né? E aí comecei a estudar, fiz uma formação de gestão e foi onde esse termo especialista ficou mais forte, criou mais peso. Só que na minha formação de gestão, a gente tinha que trabalhar em equipes. Foi uma coisa que abriu muito a minha mente esse período que eu fiquei nesse curso. Não tenho um diploma para chamar de meu, por isso que eu vou dizer que eu digo que eu tenho conhecimentos em RH, né, em gestão de recursos humanos. E foi nesse curso que surgiu a ideia de fazer o meu blog, o Bruaca com Leitura. Mas eu não tinha, novamente, aquelas competências. Ok, como é que eu vou fazer um blog? Como é que eu vou pôr no ar, né? Como é que eu vou escrever? O que eu posso fazer? E aquilo começou a fervilhar na minha cabeça. Olhei para o lado e tinha colegas que sabiam escrever muito bem, sabiam se expressar na escrita muito melhor do que eu. E tinha outras pessoas que sabiam fazer essa cena de colocar no ar, de criar um blog, estruturar direitinho. E eu conheci essas pessoas. Foi daí que nasceu o Bruaca. Com o Bruaca, eu consegui descobrir competências que eu não sabia que tinha. Porque, de novo, eu tinha muitos interesses. Descobri que gostava muito de ir a palestras. Eu descobri que eu gostava de conversar com pessoas e saber como elas fazem o que fazem. E nisso surgiu coluna no Bruaca, entrevista com autores. Comecei a participar, cobrir eventos nas palestras que eu ia. E isso só surgiu porque eu não me prendia a uma especialidade. Hoje eu vejo assim, eu tinha vários interesses distintos. Então, no Bruaca, por um período de tempo, eu deixei pessoas resenhando livros, eu também resenhava, mas eu deixei para gerar conteúdo. Outras pessoas fazendo colunas. Mas a gente formou uma equipe muito bacana por um período de tempo e eu só tenho que agradecer as pessoas que me ajudaram a fazer o Bruaca tornar realidade, sair do papel. Mas eu sempre ficava com aquilo, sabe, na minha cabeça. Quando alguém me perguntava, o que você faz?
e eu não dava crédito às coisas. A gente nunca dá crédito às coisas que a gente faz bem. E eu percebi que o que eu fazia bem naquele momento era conectar também. Conheço pessoas que fazem isso muito bem, mas elas têm um direcionamento, elas sabem que são boas naquilo. E existem pessoas como eu, que não sabem que são boas em várias coisas. E essas coisas interligadas fazem um projeto ir pro alto. Quando eu decidi gravar efetivamente, colocar esse canal no ar, foi muito difícil, porque tinha muitas coisas técnicas que eu não sabia, mas graças a Deus eu encontrei pessoas que me deram um norte, me disseram como que eu deveria fazer. E muitas dessas pessoas estão aqui no YouTube. Muitas dessas pessoas tiveram essa vontade de compartilhar seus pensamentos, de criar podcasts, de compartilhar esses pensamentos que não fazem muito sentido, mas que são uma dor para algumas pessoas. E compartilhando a sua dor, você ajuda outras. Foi isso que aconteceu quando eu escutei esse podcast pela primeira vez. Eu não sabia para onde me virar mais. Eu olhava e a gente cai na cena da comparação sempre, porque é muito legal ver pessoas que já sabem o que querem, podem afirmar, eu sou tal. É bacana quando eu vejo pessoas terem tanta certeza do que são. Atenção, eu não tô criticando esse tipo de pessoa. É muito bacana você ter clareza do que você quer, do que você veio fazer. Isso é muito bom. Com o blog, eu alcancei muitas coisas, muitas competências, conheci muitas pessoas em minha cidade. Brevemente eu vou colocar o blog novamente no ar. Não vai ser mais o Bruaca, mas vai ter as cenas que eu fiz do Bruaca nele. Foi uma experiência muito boa nesse curso para eu poder ter uma amplitude. Mas novamente eu não era um especialista. E eu fiquei no limbo, sem saber que eu precisava de competências técnicas, eu sabia. Mas e aí? Para onde é que eu ia me virar, não é? Porque quando alguém me perguntasse, você é boa nisso, naquilo? Você entende disso? Eu entendo de várias coisas, mas são coisas que se complementam. Então, se eu preciso de um projeto, e salvo erro, isso tem sido até hoje assim. Se eu preciso de alguma coisa, eu já sei a quem recorrer. Eu sei que existe um especialista ali. Se eu preciso fazer um projeto, né, realizar um projeto, eu preciso de uma equipe. Então, eu sei essencialmente quem são as pessoas a quem eu tenho que me virar para fazer esse projeto acontecer. Um dia que eu estava escutando, adoro podcast, vou deixar o link desse podcast aqui, falando sobre profissionais generalistas. Quando eu escutei aquilo, a palavra generalista em alguns lugares não é uma coisa boa, porque se você é generalista, você é geral. Assim que eu sempre pensei, quando você fala sobre uma pessoa que sabe de muitas coisas, no fim ela não sabe de nada. Mas esse podcast me deu um olhar diferente para essa coisa, sabe? A forma como eu me apresento. Tô terminando uma formação, vocês já sabem, se vocês seguem esse quadro no Divã, sabe que eu tenho falado bastante sobre esse curso, justamente por essa minha questão, né, por essa coisa de eu não me sentir especialista em algo e eu preciso dessas técnicas para poder avançar. Mas foi dentro desse curso também que eu pude entender e reafirmar que sou uma pessoa generalista, no sentido de conectar. Se você precisa realizar algo, não é que você não saiba realizar. Simplesmente você tem uma forma diferente, mas você sabe onde procurar. O próprio Steve Jobs não criou todas as coisas que a mídia vende. Ele teve pessoas que ele sabia que eram boas e especialistas naquilo e formou uma equipe. É claro que as pessoas que são assim, que são conectoras, né, que são generalistas nesse sentido, no empreendedorismo talvez ela se dê mais bem. No campo empresarial, ela tem um pouco de dificuldade por conta disso, né? Porque as pessoas precisam ter um rótulo, as pessoas precisam que você diga, que você levante a bandeira, eu sei fazer isso. Mas aí você só sabe fazer aquilo, você só é bom naquilo. Das coisas que eu venho estudando e lendo sobre o tema, né? E sobre pessoas que eu vejo que têm visão, que são generalistas e que são CEOs de grandes empresas, assim, eu encontro muitas pessoas como o Elon Musk, ele estava dentro dos projetos, ele sabia exatamente as pessoas que ele precisava e ele montou uma equipe bacana para os projetos dele seguir em frente. Talvez eu esteja falando muita bobagem até agora e talvez tudo que eu estou pensando sobre esse assunto não faça muito sentido para si. As pessoas que eu citei são grandes CEOs, mas eu sei que tem muitas pessoas dentro das empresas que são aquelas pessoas que você sabe que ela não é tão boa em uma coisa específica, mas é aquela pessoa que, se você perguntar, tô precisando de tal, eu conheço alguém, vai ser sempre essa pessoa. Vai ser aquela pessoa que trabalha muito bem em equipe, que sabe organizar
organizar, orquestrar um projeto, porque é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa muito flexível, de muito fácil tato, e que gosta de muitas coisas, que está sempre interessada em muitas coisas, que está sempre procurando novidades. E às vezes os gostos não são os mais normais, né? Tipo, de correr de madrugada, de jogar bola, ou mesmo de cozinhar, ou mesmo de se interessar por tecnologia. Mas geralmente uma pessoa generalista gosta de muitas coisas, interessada em muitas coisas, e talvez por isso essa pessoa ela consiga ver um projeto de uma forma mais ampla, né? Tem um poder de visão maior do que as pessoas que estão focadas, que são especialistas numa coisa só. Não é, aqui eu não tô querendo polêmica, né? Não é tipo, porque um especialista e um generalista é melhor do que um generalista. Não, cada um tem o seu mérito, seu grau de importância na sua área. É só que quando eu escutei esse podcast pela primeira vez, eu consegui me entender, eu consegui entender o meu lugar no mundo. Por mais que eu esteja no momento me especializando em algo, eu nunca vou deixar de ser uma grande generalista da vida. Alguns itens que eu citei aqui, você se encontrou, eu vou deixar aqui embaixo o link do podcast e de um artigo também que eu achei muito interessante para você ler e se aprofundar sobre esse assunto. Essa conversa de hoje é mais para compartilhar essa descoberta e gerar uma conversa aqui. Me conta o que é que você acha, se faz sentido para você, se você conhece pessoas assim e se você é uma pessoa assim. É muito difícil a gente, num mundo cheio de rótulos, a gente tentar encontrar o nosso próprio rótulo. Ou é muito fácil a gente aceitar e entender que a gente não tem rótulo nenhum, porque a profissão, muitas vezes, que a gente almeja ainda nem aconteceu. Até o próximo vídeo.